sistemas, né? Só para quem não lembra, né? Nas últimas aulas a gente tem visto, né, um foco um pouquinho maior na resposta em frequência de sistemas analógicos. Na aula passada a gente fez um estudo um pouco mais específico para sistemas de primeira ordem. Sistemas de primeira ordem, eles vão ter um único polo real, né? Se eles forem estritamente realizáveis, eles não têm nenhum zero, mas se for um modelo irrealizável, a gente ainda pode encontrar onde ele tem um polo e um zero. Na aula de hoje, a gente vai fazer um estudo similar, só que para um caso muito mais geral, que são os sistemas de segunda ordem. A princípio, um sistema de segunda ordem, a gente pode entender ele como associação de dois sistemas de primeira ordem. Só que nesses casos, a gente tem duas situações bem específicas que não cobrem todas as bases. Que nós temos os sistemas de primeira ordem com raízes reais, então eu posso ter um sistema de segunda ordem com duas raízes reais e distintas ou duas raízes reais e iguais, ou seja, como a gente já viu no passado, um sistema sobreamortecido ou um sistema criticamente amortecido. Como nós vimos até no nosso estudo da teoria de filtragem, né, na maioria dos filtros analógicos nós temos, né, que os polos são pares complexos conjugados. Esse não entra nessa ideia do sistema de segunda ordem como uma associação de dois sistemas de primeira ordem, porque o sistema de primeira ordem ele é sempre real. Então, a única forma de eu ter raízes complexas é quando elas aparecem no par conjugado. E para isso eu vou ter, no mínimo, um sistema de segunda ordem. Então, por isso que é importante essas distinções entre sistemas de primeira e de segunda ordem. Vamos falar, por que a gente não tem um estudo de caso sobre um sistema de terceira ordem? Porque, invariavelmente, de quais são os polos desse sistema, dá para representar ele ou como três sistemas de primeira ordem, ou como um sistema de primeira ordem e um sistema de segunda ordem. Aí, tendo esses dois que a gente está vendo agora, o resto é só uma combinação de cada um desses resultados. E como eu já falei também em aula anterior, quando vocês virem a aplicação disso em teoria de circuitos, na disciplina de amplificadores com o professor André, vocês vão ver que normalmente a gente separa a função de transferência nos estágios de segunda ordem, né, na seção de segunda ordem, e aí ali a gente implementa a seção de segunda ordem, e cada seção de segunda ordem vira um estágio do circuito de uma forma independente, ou seja, a gente divide o circuito por partes para analisar ele mais fácil. E no caminho reverso do projeto de circuitos, a gente também projeta ele por partes para ficar mais fácil essa síntese do filtro analógico. Então vamos começar. O material da aula de hoje, então, são sistemas de segunda ordem. É a 13ª aula nossa, né? Encontro nesse semestre. Por padrão, pessoal, nós temos aí diferentes representações para sistemas de segunda ordem. Mais recentemente, pessoal, eu tenho preferido a parametrização que eu estou usando aqui, onde eu trabalho com ômega zero, que é chamado de frequência natural não amortecida, que é uma quantidade em radianos por segundo, e o fator de qualidade Q, que é adimensional. Se vocês procurarem, né, em livros, pessoal, vocês vão ver que o ômega zero ele quase sempre é uma escolha de todo mundo, trabalhar com a frequência natural não amortecida, só que o Q já não é, ele é uma de 3 escolhas, só que eu acho o Q mais interessante, porque tem um paralelo com o fator de qualidade de circuitos depois, que vocês também vão ver na disciplina do professor André, ou quem fizer também uma disciplina mais avançada de telecomunicações, também vai voltar a ver esse fator de qualidade Q aí. Porque o que acontece? No caso aqui, o Q, o fator de qualidade, ele, querendo ou não, ele vai ser uma medida que vai definir o amortecimento do sistema. Reparem aqui, eu estou falando que aqui eu tenho um sistema de segunda ordem sobreamortecido. E quando ele é sobreamortecido, eu já defino, o Q é menor que meio.
Então, o que está relacionado ao amortecimento do sistema? Outras formas de representar isso é através da letra grega zeta, que a gente chamaria de constante de amortecimento. Ela também seria adimensional. Ou através de uma quantidade alfa, também dada em radianos por segundo, que a gente chamaria de coeficiente de amortecimento. Então, o mais simples, na minha opinião, é trabalhar com o Q, né? O fator de qualidade, porque assim não fica nenhuma confusão entre a constante de amortecimento e o coeficiente de amortecimento. E vocês vão ver depois, ele tem uma interpretação bem mais simples dentro da teoria de circuitos. Então, repara, um sistema de segunda ordem, aqui eu peguei um caso bem simples, não tenho nenhum zero, né? No numerador eu tenho apenas 1, não tenho nenhuma função em S. E no denominador eu tenho S ao quadrado mais ômega zero sobre Q vezes S mais ômega zero ao quadrado. Então, o que acontece? Se o Q é menor que meio, é garantido, poderia resolver isso daqui por Bhaskara, que essa função tem dois polos reais e distintos. Então, para ter uma ideia, aqui eu fiz um caso onde o ômega zero é igual a 1 radiano por segundo, caso normalizado, e o fator de qualidade é 1/4. 1/4 é menor que meio. Nesse caso, substituindo ali na igualdade, eu vou ter que a função de transferência é 1 sobre S ao quadrado mais 4S mais 1. E fatorando as duas raízes, eu percebo que eu tenho duas raízes reais e distintas. Eu tenho menos 2 menos raiz de 3 e eu tenho menos 2 mais raiz de 3. São as duas raízes aqui que zeram esses fatores em S no denominador. Assim como a gente fez na aula anterior, né, eu posso plotar esses polos. Vou abrir a figura aqui para ela ficar um pouco mais visível e mais fácil de manipular também. Ué, não está abrindo. Abriu. Então, assim como a gente fez no caso de primeira ordem, pessoal, aqui, na segunda ordem, a única diferença é que eu tenho dois polos, né? Se eu enxergar aqui, visto de cima, enxergar a magnitude como um mapa de cores, percebam, aqui eu tenho a parte real de S e aqui eu tenho a parte imaginária de S, né? Aqui o eixo J ômega, aqui sigma, no plano S. Então aqui eu tenho um polo, aqui vai ser 2 menos raiz de 3, desculpa, aqui é menos 2 mais raiz de 3, acabei falando com o sinal trocado, que é a raiz mais próxima da origem, e aqui é menos 2 menos raiz de 3. Então os pontinhos claros aqui são os polos, onde a magnitude cresce até o infinito, e a linha tracejada aqui representa o limite da região de convergência. Vocês vão lembrar lá atrás de MMA. Eu tenho esses dois polos, eu tenho 3 regiões de convergência. Eu posso estar à direita do polo mais à direita. Essa é a região de convergência que a gente está levando em conta aqui, porque essa é a região de convergência causal, né? É a região de convergência à direita do polo mais à direita. O fato da gente estar usando a transformada unilateral de Laplace já pressupõe essa região de convergência. Eu tenho também uma outra região de convergência aqui entre os dois polos. Essa região de convergência entre os dois polos, ela não é causal. Aqui, na verdade, como ela é limitada à esquerda e à direita, eu tenho uma resposta impulsiva que tem duração de menos infinito até mais infinito. A resposta impulsiva a gente chama que ela é bilateral.
E por último, eu tenho a outra região de convergência, que é a lateral esquerda, né? Está à esquerda do polo mais à esquerda. Essa também é uma resposta impulsiva não causal. Então, repare, eu tenho uma única função de transferência, né? Um único polinômio, uma única função racional em S, só que ela pode representar 3 sistemas distintos, dependendo de onde eu assumo que está a região de convergência. No caso, a gente espera que o sistema seja causal, então a região de convergência é essa, à direita do polo mais à direita. Manipulando novamente aqui a figura, de forma que a gente enxergue ela do ponto de vista do eixo de frequências, a gente percebe ali a magnitude dos polos. Obviamente que o polo que ficar lá atrás vai ficar escondido aqui, vai ter uma certa oclusão no gráfico. Isso. Não consegui alinhar certinho, o ideal seria deixar preparado um botão para fazer isso, mas eu ainda não aprendi a fazer. Então aqui eu tenho as frequências, ó, ômega de menos 3 até mais 3 radianos por segundo, e aqui eu tenho os gráficos de magnitude, né? Percebam que a linha tracejada é muito mais fiel do que o mapa de cores, porque no mapa de cores que eu escolhi, conforme mais alto o valor, mais branco ele fica, então ele deixa de aparecer o pico do polo, né? Porque ele não fica com fundo branco, não fica nenhum contraste. Mas então tenho os 2 polos exatamente sobre o eixo real, exatamente sobre, né, J ômega igual a 0, né? Tem só parte real esses polos. Então aqui a magnitude, e de forma similar ao que a gente viu antes, a fase. Repare que a fase agora fica bastante complicada, que eu sempre tenho uma descontinuidade no valor da frequência do polo. Então agora, como eu tenho 2 polos, eu tenho 2 descontinuidades. Então a gente verifica que a superfície da fase, né, ela fica com um formato bem particular dela, mas o importante é tudo que está aqui à direita. Deixa eu ver se aqui eu consigo alinhar quase. Isso. Tudo que está aqui à direita dessa linha tracejada, eu tenho aqui uma fase contínua, os meus saltos de descontinuidade estão centralizados aqui nesse meio. Então, se eu tiver com uma resposta causal, eu percebo aí que eu tenho uma fase sem saltos de descontinuidade. Vou ter uma representação simples da fase. Então, isso daqui seria para um sistema de segunda ordem. Trabalhando a resposta em frequência, de novo, como os 2 polos têm parte real negativa, o eixo J ômega faz parte da região de convergência de todos. Ó, reparem aqui que o eixo J ômega, que é quando sigma é igual a 0, está sempre aqui à direita do polo mais à direita, então ele está dentro da região de convergência causal, vale a substituição de S por J ômega. Fazendo isso, né, eu posso escrever que a resposta em frequência, aqui ficou um erro do semestre passado, que é substituir S por J ômega, a gente percebe que agora ela se torna em função da frequência ômega em radianos por segundo. Substituindo pelo que a gente tem feito aí, um fator de qualidade de 1/4 e uma frequência natural de 1 radiano por segundo, aqui agora eu tenho a linha cheia, que é exatamente, né, a resposta em frequência, a resposta em magnitude do diagrama de Bode, né, da resposta em frequência. Aí a gente percebe, mais uma vez, que um sistema com 2 polos, assim como o sistema com um polo que a gente viu na aula passada, ele tem uma característica, a princípio, passa baixa. Olhando aqui só
a frequência aqui de menos 3 radianos por segundo até mais 3 radianos por segundo, ó, próximo de zero, o ganho é 1. Conforme eu me afasto de zero, o ganho se aproxima assintoticamente de zero. O que não fica tão claro aqui é a influência, né? Eu tenho esse polo aqui que, obviamente, ele é mais influente na resposta em frequência, porque ele está mais próximo do eixo J-ômega, que é onde eu vou tirar a resposta em frequência. E esse outro polo aqui, mais distante, ele é menos influente, porque é só a cauda desse polo que realmente contribui aqui para o formato da curva em vermelho. Essa visualização aqui é muito útil, pessoal, porque vocês vão ver depois em teoria de controle algo chamado aproximação de polos dominantes. E aí fica muito claro por quê, né? Por exemplo, se eu precisasse aproximar esse sistema aqui de ordem 2 através de um sistema de ordem 1, lembra que ia ser uma aproximação, obviamente, não tem como ficar igual. Um tem dois polos, o outro tem um só. Mas se eu tiver que aproximar esse cara para um sistema de ordem 1, o que seria o melhor caminho para fazer? Falou, não, eu tiro uma média aqui desses polos e taco um polo aqui no meio. Vai ser a melhor aproximação? Não. Por quê? Porque esse polo aqui, o menos raiz de 2, desculpa, o menos 2 mais raiz de 3, ele é muito mais dominante na resposta do meu sistema do que o outro lá atrás, que é menos raiz de 2, estou toda hora falando errado, que é menos 2 menos raiz de 3. Né? Esse cara aqui, ele tem uma contribuição bem menor na resposta em frequência. Então a dominância entre os polos é algo importante que a gente consegue visualizar claramente aqui nessa figura. Da mesma forma, embaixo eu tenho a representação em fase, onde a linha cheia também está representando aí exatamente a resposta em frequência em cima do eixo J-ômega. Então a gente percebe que a resposta em frequência está naquela parte bem comportada da figura, onde não tem os saltos de descontinuidade da fase, e que ele representa a variação de fase. Repare aí que ele vem aproximando aqui assintoticamente, aqui a minha unidade é em pi radianos, ó, ele começa lá em pi radianos e termina aqui embaixo. Deixa eu trazer essa assíntota um pouquinho mais. Às vezes essa manipulação tridimensional do MATLAB é um pouco contra-intuitiva demais. No caso aqui é exatamente isso que está acontecendo já. Isso. Aqui não fica tão claro, mas essas assíntotas começam aqui em 1, é porque eu estou trabalhando só no intervalo de menos 3 a mais 3 radianos por segundo. Mas ele vai começar aqui em mais π, e conforme a frequência avança positivamente, ele vai terminar em menos π. Ou seja, uma troca de fase aí de 360 graus. Se eu olhar só na parte positiva, a gente percebe que ele começa em 0 grau e cai para menos 180 graus, que era o que a gente já tinha discutido lá atrás, de forma similar para o sistema de primeira ordem, só que o sistema de primeira ordem ele caía só para 90 graus. Aqui a gente vê como eu tenho ordem 2, ele cai para menos 180 graus. Consigo decompor a resposta em frequência de novo. Isso daqui é especificamente para o caso onde Q é 1/4 e ômega 0 é 1 radiano por segundo. Então tem aqui uma expressão para a resposta em magnitude. A gente percebe que é uma expressão em ômega em radianos por segundo. Tem uma expressão para fase, aqui como arco tangente 2, aqui a parte real, aqui a parte imaginária.
tem uma expressão para o atraso de fase, que é basicamente menos o negativo da fase sobre a frequência. E aqui a parte um pouco mais complicada, que é a expressão do atraso de grupo, que é o negativo da derivada da fase em relação à frequência. Mas que o toolbox simbólico do MATLAB aqui resolveu para mim como uma função até razoavelmente simples. Então percebam, pessoal, que eu tenho aqui a representação para um diagrama de Bode da resposta em magnitude e tenho três opções, né, da representação em fase, onde, como a gente viu na outra aula na aplicação de filtragem, o atraso de grupo, né, é uma representação bastante útil em várias situações. Não quer dizer que sempre ela é o que a gente vai usar. Vocês ainda vão ver várias vezes, principalmente em controle, tem várias aplicações onde a gente observa diretamente a fase mesmo. A gente nem trabalha com atraso de fase, nem com atraso de grupo. É com a própria fase. E aí aqui eu tenho, obviamente, as simplificações disso. Então tem aqui a plotagem da magnitude, da resposta em frequência, aqui a fase, aqui esse gráfico eu já fiz entre mais e menos 10 radianos por segundo, o atraso de fase e o atraso de grupo. E, por último, como a gente enxerga no diagrama de Bode, onde eu tenho um gráfico agora, onde o eixo x está em escala logarítmica. Aqui ele não está mostrando, mas estou indo de 10 a menos 3 até 10 ao cubo. Então, tira aqui é 10 elevado a 0, aqui é 10 a menos 1, 10 a menos 2, 10 a menos 3, aqui é 10 a primeira, 10 a segunda e 10 ao cubo. Então, aqui de 1 radiano por segundo até 1000 radianos por segundo, a gente percebe aqui que o filtro teve um decaimento. Ele já chega aqui em 1000 radianos, caiu 120 dB, então assim, passaram 3 décadas para cair 120 dB, quer dizer que essa inclinação é de menos 40 decibéis por década, o que faz sentido. Na última aula a gente viu que era de menos 20 decibéis por década para um único polo. Aqui eu tenho 2, então são menos 20 decibéis, menos 40 decibéis por década, desculpem. Aqui, de novo, como eu tenho 2 polos em lugares diferentes, em frequências diferentes, reparem que nessa frequência de ômega 0 igual a 1 radiano por segundo, que é a nossa frequência natural, reparem que aquele ganho não é de 3 dB, aquilo é verdade só para um sistema de primeira ordem, para um filtro de Butterworth. Aqui isso não é verdade, pelo menos não aqui no caso sobreamortecido. A gente percebe aqui na própria escala que na frequência natural o ganho está bem abaixo de 3 dB, está abaixo aqui de 10 dB, né, pela visualização da escala. Aqui a fase do meu sistema em unidades de pi radiano. Repara, começando de 0 e indo para menos pi, passando exatamente em menos 0,5 pi, em meio pi radianos na frequência natural. O atraso de fase e o atraso de grupo. Reparem que os atrasos estão com uma escala relativamente alta, né, no tempo, estão dados aí em 4 segundos, mas isso é porque eu estou trabalhando com um sistema com uma resposta em frequência muito lenta, sabe? Uma frequência de corte de 1 radiano por segundo, pessoal. 1 radiano por segundo é 1 sobre 2 pi Hz. É uma fração, não dá nem 0,2 Hz. Então é um valor muito baixo de frequência, que por sua vez acaba dando valores elevados no tempo. A mesma análise, pessoal, pode ser feita para o caso onde eu tenho um sistema de segunda ordem criticamente amortecido. Aqui faltou, estou encontrando alguns erros aqui.
O sistema criticamente amortecido, pessoal, é o que tem o fator de qualidade exatamente igual a meio. Com o fator de qualidade igual a meio, né, e mantendo a minha frequência natural não amortecida em 1 radiano por segundo, nós percebemos, pessoal, que o sistema ele fica com as duas raízes reais iguais, ou seja, duas raízes no mesmo ponto. Então aqui, para esse caso específico da frequência 1 radiano por segundo, o meu sistema é 1 sobre s ao quadrado mais 2s mais 1. Que vocês devem reconhecer facilmente aí que isso é igual a 1 sobre s mais 1 ao quadrado. Ou seja, agora eu tenho duas raízes reais e elas estão no mesmo ponto. E aí o polo aqui aparece com multiplicidade. Nesse caso, como era de se esperar, a minha resposta em magnitude, a princípio ela aparenta que só um polo, só que como são dois polos na mesma posição, a visualização da figura e a comparação não fica muito clara, mas eu tenho um polo mais largo, mais expressivo aí no seu ganho. A gente percebe aqui pela própria escala que eu estou plotando as coisas exatamente na mesma escala entre os gráficos, e onde antes ele já tinha quase sumido aqui como uma pontinha num ganho de 50, aqui ele ainda está, né, com uma largura do polo bastante visível. Aqui mais uma vez a linha tracejada marca o limite, né, da região de convergência, né, a região de convergência à direita do polo mais à direita. No caso aqui, os polos estão na mesma posição, então a gente não tem o mais à direita é qualquer um deles. Então, para qualquer RS com parte real maior do que menos 1, já vai dar para mim a solução, né, causal e também estável desse sistema, porque a resposta em frequência vai estar aqui em cima desse sigma igual a 0. Enquanto a minha fase também fica tirando o ponto quase que uma singularidade que ela tem ali onde estão os dois polos, eu percebo aí que eu tenho duas regiões onde a fase está simplesmente definida. Aqui a região causal, aqui a região não causal. Percebam aí que, obviamente, que esse gráfico foi calculado dentro de uma certa resolução. Então percebam ali que eu tenho alguns artefatos numéricos aqui, está parecendo como se fosse parece até de certa forma a Catedral de Maringá invertida ali, bem próximo do polo, mas é por conta da instabilidade numérica ali, que eu tenho um ponto duplamente infinito ali, e ele realmente fica instável numericamente para o cálculo da fase. Eu percebo que embaixo eu tenho algo bem espelhado, né? Isso daqui não é nenhuma questão de representação e tudo mais, é só porque essa superfície aqui, apesar de ter a aparência, né, de ser algo contínuo, ela na verdade foi calculada por um certo número de pontos, e onde a variação é mais rápida do que os pontos que eu estou utilizando para representar, vão sobrar aí artefatos na curva aqui, está parecendo que a curva de fase está rasgando, né? Mas não é o fato, é só um artefato visual aí da representação. Seguindo com a resposta em frequência, mais uma vez, só substituir S por J ômega. Aqui, como eu copio e colo o código de uma seção para outra, os erros também se propagam, então ficou H de S, agora está como H de J ômega, só substituindo o Q por meio e ômega por 1 radiano por segundo. Nós temos então aqui a visualização da magnitude da resposta em frequência, onde o fato de eu ter dois polos exatamente no mesmo ponto, eles ficam ali na mesma posição, então a dominância dos dois é igual, né?
como os dois estão bem mais próximos, eles vão afetar mais a amplitude e a largura da curva da resposta em magnitude, sendo observada aqui. E vale a mesma coisa para a resposta em fase. Percebam que a resposta em fase, por estar dentro da região de convergência, ela não sofre, né, com aquelas instabilidades numéricas que tem ali exatamente em cima do polo duplo, em S igual a -1. Simplificando as componentes, né, fazendo a simplificação dessa expressão, considerando que Q é igual a meio e ômega zero é igual a 1, nós chegamos na representação que a resposta em magnitude é 1 sobre ômega ao quadrado mais 1. A resposta em fase ainda é dada por um arco tangente. A resposta, o atraso de fase, o arco tangente sobre a própria frequência. E o atraso de grupo, mais uma vez, né, apesar de vir da derivada de um arco tangente razoavelmente complicado aqui, ainda resultou em algo bastante simples. Então tem aqui as representações de magnitude e de fase para este sistema de primeira ordem específico, que é de segunda ordem, com fator de qualidade meio e frequência natural 1 radiano por segundo. Plotando, tem a resposta em magnitude, a resposta em fase, o atraso de fase e o atraso de grupo. Trazendo isso como um diagrama de Bode, aqui a gente já percebe um gráfico um pouco mais similar ao que a gente viu antes. A gente percebe que o comportamento assintótico é o mesmo, uma inclinação de 40 decibéis por década. A gente percebe que o atraso de fase também aparentemente é o mesmo, sai de 0 para -π radiano. O atraso de grupo está numa escala diferente, antes aqui ele partia de um patamar de 4, agora o patamar que ele parte é 2. Mas algo importante de se notar aqui é que onde antes a gente percebia claramente que na frequência natural o ganho antes, a atenuação era maior do que 10 dB, agora a gente percebe que ela é menor do que 10 dB. Ela não é de 3 dB ainda, se vocês forem olhar exatamente aqui nesse caso vai dar 6 dB, mas a gente percebe que a atenuação aqui no joelho da curva, exatamente em cima da frequência natural, ela depende do fator de qualidade. A gente já vai deixar essa dependência em maior evidência, né, no final da aula. E por último, pessoal, para quando o fator de qualidade é maior que meio, eu tenho um sistema subamortecido, né? No sistema subamortecido, fator de qualidade maior que meio, de maneira que agora, pessoal, né, fazendo isso, obrigatoriamente o meu Bhaskara sai com 2 polos complexos conjugados. No caso aqui eu escolhi um Q de 1 e um ômega zero também de 1, só que agora radianos por segundo, e cheguei numa expressão H de S bastante simples, 1 sobre S ao quadrado mais S mais 1, onde eu posso fatorar esse cara com esses 2 polos complexos conjugados. Então tenho 2 polos onde a parte real é menos meio nos dois e a parte imaginária é mais ou menos raiz de 3 sobre 2 para ambos os casos. Então olhando aqui na magnitude da transformada de Laplace, na magnitude da função de transferência, a gente percebe que ambos os polos possuem a mesma parte real, em menos meio.
aqui ó, entre menos 1 e 0 e menos meio tem os dois polos. Aqui a parte real menos meio, aqui a parte real também menos meio, só que eles também têm parte imaginária, que a gente mede aqui nesse eixo, raiz de 3 sobre 2. Bem, pessoal, a raiz de 3 sobre 2 vai dar aproximadamente 0,85, entre 0,85 e 0,9, e a gente consegue perceber que os polos aqui estão um pouquinho abaixo só da unidade, aqui mais 1 e aqui em menos 1, né? São um pouquinho menores só que a unidade, então tem aqui o meu par de polos complexo conjugado. E esse par de polos, eles têm um fator de qualidade de 1. Aqui eu observo, né, os dois polos com a linha tracejada marcando o limite da região de convergência, né? Se eu pegar aqui a direita desses dois polos que estão, um está tão à direita quanto o outro, eu percebo que o sigma igual a 0 está dentro dessa região, ou seja, posso tirar as minhas medidas de resposta em frequência a partir desse cara, que também vai ser a solução causal do meu sistema. E aqui, a resposta em magnitude. Então percebam agora que eu tenho uma descontinuidade dupla no gráfico da resposta em fase. Eu acabei falando magnitude, falei errado. Tem uma descontinuidade ali no polo para a frequência negativa e uma outra para a frequência positiva. Mas, assim como antes, tirando exatamente nessa região que demarca a fronteira entre as duas regiões de convergência entre o sistema causal e o sistema não causal, eu tenho regiões onde a fase é bem comportada, onde eu não tenho problema nenhum com essas instabilidades aqui da representação de fase. Trabalhando agora a resposta em frequência, última vez que eu vou corrigir isso aqui. Mais uma vez, basta substituir S por J ômega, lembrando que nesse caso do sistema subamortecido, nós estamos tomando que o fator de qualidade é 1 e a frequência natural é 1 radiano por segundo. Então a gente observa ali, mais uma vez, de onde vem aquelas oscilações na resposta em frequência, Tem um par de polos complexos conjugados ali e eu verifico que na visualização deles eu vou ter, de novo, uma resposta passa abaixo, mas aqui a gente já observa lá, é como se tivesse então oscilações, Uma oscilação na banda de passagem, aqui para as frequências positivas, e depois ele vai caindo, se aproximando de 0. Obviamente que ele é simétrico, par para frequências negativas, mas a gente percebe como influencia o posicionamento dos polos, no plano S para essa resposta em frequência. A mesma coisa para a resposta em fase. De forma similar, a gente consegue visualizar aqui a influência dos polos na resposta em fase. Percebam que agora a transição ela fica um pouco mais esticada em cima da frequência. Por causa dos polos que estão se afastando da origem, mas eu ainda, aqui não fica muito claro por causa da perspectiva, ainda lá na frequência central eu ainda tenho elas passando no mesmo ponto, Ele mantém a simetria independente dos valores que eu utilizo. Aqui a representação da resposta em magnitude, de novo, para Q igual a 1 e ômega 0 também é igual a 1, a fase, o atraso de fase e o atraso de grupo, sumarizado matematicamente aqui, e onde a gente pode tirar aqui as representações, a resposta em magnitude, da resposta em fase,
do atraso de fase, o atraso de grupo, ou olhando no diagrama de Bode, né, com uma escala logarítmica no eixo x, a gente percebe aqui uma resposta em magnitude. Aqui não está muito claro, pessoal, mas ele vai ter a mesma inclinação de menos 40 decibéis por década. Aqui ele acabou não fazendo o gráfico com a mesma escala. Aqui o atraso de fase também indo de 0 até menos 90 graus. Desculpa, atraso de fase não, o deslocamento de fase. Aí aqui sim, o atraso de fase e o atraso de grupo. O que eu quero reproduzir aqui com vocês agora, pessoal, essa resposta em frequência, a característica dela é muito dependente do fator de qualidade. Por exemplo, aqui a gente usou um fator de qualidade 1. Qualquer fator de qualidade maior que meio serve. Nós temos uma outra fronteira aqui, pessoal, de comportamento, onde qualquer fator de qualidade maior do que raiz de 2 sobre 2, ou maior do que 1 sobre raiz de 2, ou seja, qualquer fator de qualidade maior do que 0,707 e assim por diante, eu tenho um pico na resposta em magnitude. Isso, pessoal, a gente pode chamar de ressonância. Então agora aqui, esse último, eu vou quebrar essa... Opa, usei o atalho errado. Eu vou quebrar uma seção do código aqui para eu executar só essa última parte com valores diferentes para vocês verem. Então aqui eu vou manter tudo em torno de 1 radiano por segundo para ficar fácil. E lembra, esse valor aqui é ômega 0 sobre Q. Então, se eu usar um fator de qualidade maior do que 1, eu só vou alterar esse cara aqui do denominador. Então, por exemplo, se eu usar um fator de qualidade de 10, esse cara aqui no meio se torna 0,1. Ou seja, aumentei o fator de qualidade do polo. Executando essa seção novamente, esse cálculo aqui ele vai fazer bem rápido. Nós vamos observar que a inclinação permanece a mesma. Eu tenho uma transição cada vez mais abrupta de fase, não sei se vocês percebem isso daí. O meu atraso de fase, né, e o meu atraso de grupo, eles começam a ficar um surto muito localizado. Principalmente no atraso de grupo, isso é interessante, que ele começa a ficar cada vez mais plano, e aí ele tem um surto bastante expressivo, mas muito localizado em cima da frequência natural. Só que percebam aqui, pessoal, vou trazer essa figura para próximo para a gente visualizar uma coisa. Percebam aqui que agora claramente apareceu para mim, isso estava ali antes, mas não era tão claro, que para um fator de qualidade de 10, eu tenho um sobressinal, eu tenho um pico, que é um pico de ressonância aqui, na resposta em magnitude do meu sistema, ou seja, na frequência, na verdade é um pouquinho próximo da frequência de 1 radiano por segundo, não é exatamente em cima dela, é um pouquinho menor, eu tenho um pico de ressonância. E esse pico de ressonância tem um ganho de 20 dB. Ou seja, isso aqui, pessoal, poderia representar um circuito LC. E um circuito LC, pessoal, né, um indutor e um capacitor sintonizado, muitas vezes a gente consegue fazer com que aquele circuito LC dê um ganho. Repare, eu tenho um ganho maior do que 0 dB aqui, é um ganho efetivo. Para dar ganho efetivo, pessoal, normalmente a gente imagina que eu preciso de um circuito amplificador. Isso não é estritamente necessário, pessoal. Eu consigo dar ganhos efetivos com circuitos passivos, explorando a troca de energia entre o capacitor e o indutor no pico de ressonância da resposta, ou seja, tem toda uma faixa aqui onde eu amplifico, né, o meu sinal de saída é mais forte do que o sinal de entrada. Só que para isso acontecer, eu preciso que o meu fator de qualidade seja
maior do que 1 sobre raiz de 2. No caso aqui eu estou usando um fator de qualidade de 10. Pessoal, a questão de eu ter escolhido o fator de qualidade como parametrização, ela é importante porque isso corresponde de certa forma ao que a gente entende como a qualidade dos componentes, o que reflete também no seu preço, né? Então, se eu tiver bons componentes, eu consigo implementar um par de polos com um fator de qualidade de 10 tranquilamente. Na verdade, trabalhando com componentes comuns aí, acessíveis, né? Nada de muito caro, mas trabalhando com bons componentes aí, eu consigo construir um sistema com um fator de qualidade de até mais ou menos 100, um pouquinho menor que 100. Aqui, pessoal, para a gente ver como seria a resposta em frequência, obviamente que normalizada, né, para uma frequência natural de 1 radiano por segundo, de um sistema com fator de qualidade 100. No fator de qualidade 100, pessoal, os polos complexos, eles estão quase que em cima do eixo J-ômega. Percebam aqui, né, que aqui o pico ele pode ser mal calculado porque entra muito a resolução da frequência aqui, mas eu acredito que por estar em cima de um valor praticamente inteiro, não. Ele encontrou aqui um ganho, pessoal, de 35 dB na frequência de ressonância. Então percebam, eu aumento o fator de qualidade, eu deixo o pico de ressonância cada vez mais estreito e mais alto. Mas aqui, ó, reparem como o gráfico ficou numa escala agora que ele veio. Falou, ó, a assíntota ainda é de menos 40 decibéis por década. O fator de qualidade ele vai influenciar muito qual que vai ser o comportamento da resposta em frequência aqui próximo à frequência natural. E quando o fator de qualidade começa a ser muito alto, a partir de 5, a gente já tem um pico de ressonância claramente visível. Percebam, pessoal, olha aqui o deslocamento de fase. Ele praticamente que virou uma onda quadrada, ó. Ele está super abrupto, né? Aqui o atraso de fase e o atraso de grupo praticamente virou um impulso unitário, né? Então, sistemas com fator de qualidade dessa amplitude, eles ficam, né, com essa característica, né? Eles vão ganhando essa característica de um ganho aqui bastante expressivo na frequência de ressonância. Circuitos osciladores, pessoal, que são circuitos que geram uma frequência de oscilação senoidal a partir do nada, o sinal de entrada é 0 e ele gera um sinal de saída com uma frequência bem controlada, eles utilizam, de certa forma, esse pico de ressonância, né, como o seu mecanismo de funcionamento. Porque no mundo real a entrada nunca é 0. No mundo real eu tenho, nem que seja ruído, eu tenho ruído na entrada. E um sistema oscilador, pessoal, nada mais é do que um amplificador de ruído, só que com uma característica bem específica. Ele só amplifica ruído de uma frequência específica. Então ele pega o ruído ambiente de uma frequência, como por exemplo 100 MHz, de um oscilador a cristal aí para um microcontrolador, e ele dá um ganho suficiente somente naquela componente de 100 MHz, de forma que ele gere ali um sinal de clock que a gente possa se basear nele. Então é sempre uma questão de ganho para uma resposta em frequência para valores bem específicos. Com indutores e capacitores, pessoal, mesmo com a tecnologia que a gente tem hoje, é bastante difícil vencer essa barreira do fator de qualidade 100, principalmente por causa dos indutores. Se fosse só pelo capacitor, a gente chegava a valores um pouquinho mais altos, mas com os indutores realmente eles têm uma característica construtiva relativamente pobre. Só que, por exemplo, como eu acabei de falar, osciladores a cristal. Aquele cristal piezoelétrico, pessoal, que a gente usa nos osciladores, aquilo é como se fosse um circuito LC equivalente. Existe um circuito equivalente LC ali,
Ou seja, ele funciona como se fosse um par de indutor e capacitor, mas obviamente que o cristal não é um indutor e um capacitor, mas a modelagem é parecida. Só que com um fator de qualidade, pessoal, que chega facilmente a 1000. Sabe? Qualquer cristal mais ou menos bem construído, bem feito, vai chegar a fatores de qualidade da ordem 1000. Então, em aplicações específicas, principalmente em telecomunicações, a gente literalmente monta amplificadores lá com um carregamento de um cristal piezoelétrico e a gente consegue altíssimos fatores de qualidade. Mas ainda a gente tem limitações do cristal. Quando a gente precisa de um fator de qualidade ainda maior, superior a 10.000, a gente hoje, em termos de tecnologia, a gente tem só os dispositivos só. Só é de inglês, deixa eu... Já terminei o material aqui, deixa eu voltar a câmera. Dispositivo só. Surface Acoustic Wave, que é onda acústica de superfície. É uma propriedade dos materiais, a gente normalmente faz isso em silício, onde a própria dimensão do cristal de silício, ela tem só alguns modos de vibração que são permitidos ali. Isso vai depender do tamanho da pastilha de silício e de algumas características físicas dela, como por exemplo a densidade do material e a elasticidade. Se eu não me engano, vocês viram algo em relação a isso em Física 2. Pessoal, a gente consegue fazer filtros extremamente de altíssima qualidade usando dispositivos desse tipo. Quando a gente fala de sistemas de comunicação sem fio atuais, do tipo 5G, com banda aí na casa dos gigahertz, a gente precisa recorrer a esses dispositivos, sabe? São os únicos dispositivos que funcionam nessa faixa de frequência e que tem o fator de qualidade necessário para operar bem nessa faixa de frequência. Então, esse fator de qualidade que eu escolhi para parametrizar, se vocês olharem nos livros, principalmente a nossa referência principal, que é o livro do Oppenheim, e se eu não me engano o livro do Latte também, eles nem citam. Eles trabalham com zeta e com alfa. Eles trabalham com coeficiente de amortecimento ou constante de amortecimento. Quem tiver acesso ao material antigo meu vai encontrar muito disso também. Mas eu migrei para o Q, porque o Q ele é muito mais simples de entender, porque ele tem essa interpretação muito direta em relação à qualidade construtiva dos componentes de circuito. Então a gente fica com essa ideia. Se você for pegar os componentes ali do almoxarifado, ali na gaveta, que os calouros têm acesso, pessoal, já ficam sabendo que de saída ali, qualquer empreendimento para um circuito com fator de qualidade acima de 40, pode ser algo que vocês não vão conseguir montar. Pode ser algo que, a hora que você constrói e vai tirar as medidas, não está acontecendo, sabe? Não está funcionando como esperado. Por quê? É aquilo que eu já discuti numa aula anterior. A gente faz a teoria aqui, faz as simulações, considerando que os componentes são ideais. Só que aí que está, os componentes não são. Um indutor, ele não é caracterizado só pela sua indutância. Ele tem uma resistência séria equivalente, ele tem também uma capacitância entre os enrolamentos. Então, todos esses componentes que a gente trabalha possuem efeitos parasíticos, possuem resistências parasitárias, capacitâncias parasitárias, indutâncias parasitárias. No caso das indutâncias, você ainda tem os enlaces parasitários, as indutâncias mútuas parasitárias com outros elementos de circuito, sem contar toda a modelagem de fenômenos térmicos e de ruído. Então, um circuito montado no mundo real, pessoal, mesmo um circuito simples, ele está muito longe de ser bem representado globalmente pelos modelos simples que a gente utiliza nas simulações. Os modelos simples das simulações, eles são excelentes para obter resultados simples. Se você precisar fazer uma análise aprofundada, você vai precisar usar um modelo aprofundado. Vocês já tiveram eletrônica, não tiveram? Ou estão tendo agora? Básica está rolando agora.
Vocês já viram o modelo pi do transistor? Sim. Trivial, super simples. Tem lá um ganho. Modelo T. O modelo pi e o modelo T tem muita pouca diferença em termos matemáticos entre eles. Você tem lá um ganho de transcondutância e só. É um modelo de pequenos sinais. É simples de utilizar. Você lineariza todo o comportamento do transistor em cima do seu ponto quiescente de operação. É um modelo ótimo, desde que o seu sinal de entrada seja menor do que aquela tensão térmica, menor do que aqueles 25 milivolts. Se o seu sinal de entrada for maior do que aquela tensão térmica, maior do que 25 milivolts, aquele modelo seu começa a ficar ruim. E aí o que a gente usa? Bem, dá para partir para aquele outro modelo que vocês não sei se já viram ou não, que é mais completo, que é o modelo de Eber-Small. Já viram o modelo de Eber-Small? Não lembro, professor. Com esse nome eu acho que não. Então é porque provavelmente não foi apresentado ainda. Ele é um modelo, tipo assim, mas ele é um modelo muito mais completo do que o modelo pi ou o modelo P de transistor. Sabe? Ele vai modelar todas as 3 junções do transistor ali, baseado naquele equacionamento que vocês viram com o Márcio, lá em materiais e dispositivos. Então ele vai bem mais adiante, mas com a vantagem distinta. Ele não está limitado a tratar só pequenos sinais. Ele trata grandes sinais também. Só que ele ainda é limitado no final do dia. Por quê? Ele não leva em conta nenhuma das capacitâncias parasíticas que a gente tem entre as junções PN do transistor, ou mesmo no MOSFET. E essas capacitâncias parasíticas são fundamentais para a resposta em frequência. Então, as coisas sempre, assim, uma modelagem, se você quer um resultado mais refinado ou um resultado em alta frequência, você vai precisar de um modelo melhor. Por exemplo, quando vocês trabalham no laboratório, vocês com certeza mexem com o transistor BC548, correto? É clássico. É o BC548, é um transistor de propósito geral. Só que 338, né? não dá para fazer tudo com ele. Por exemplo, quando vocês tiverem a prática de eletrônica de potência, não vai ser com um 548, porque ele simplesmente não tem capacidade de manipular potência. Ele é para correntes ali de miliamperes, tensão ali de alguns poucos volts. Ele não acha que você vai conseguir chavear 1 watt com ele, que ele vira fumaça em 1 minuto. Agora, em contrapartida, num outro experimento, falar, não, eu queria fazer um oscilador aqui para um transmissor de rádio FM, centenas de megahertz. Vai lá botar o BC548, também não vai funcionar. O BC548, ele vai responder até mais ou menos 1 MHz. Depois de 1 MHz, as capacitâncias parasíticas deles, elas praticamente curto-circuitam base, emissor e coletor, né? Porque, de novo, a reatância de um capacitor parasítico, ela cai conforme a frequência aumenta. Então, toda a diferença de tensão lá, de onde sai o efeito transistor, ela vai embora, ela cai para zero conforme a frequência aumenta, porque eu tenho capacitâncias parasíticas na junção semicondutora ali, também tenho capacitâncias parasíticas no MOSFET, entre o gate, o dreno e a fonte. Eu tenho essas capacitâncias lá. E isso afeta a resposta em frequência. Nessa apresentação, esse material que eu trouxe para vocês, pessoal, eu não inseri nenhum zero, para ficar simples. Como atividade agora, até o final da aula, a minha sugestão é que vocês sempre conseguem ter acesso ao material zerado, sem problema nenhum, então vocês podem modificar livremente esse script que vocês têm, mas eu quero que vocês insiram o zero, porque a gente ainda tem sistemas de segunda ordem fisicamente realizáveis que vai conter um zero, porque ele tem 2 polos, então ele ainda pode conter um zero. Façam
Dois casos separados, pessoal, para plotar aí e obter todos os resultados. É só mudar um único parâmetro lá no início de cada script que ele resolve tudo, que é colocar um zero na origem, ou seja, um zero em zero, é por isso que a gente não usa o termo zero, fala origem, é um zero na origem, para não falar que coloca um zero em zero, e um zero real qualquer. Minha sugestão seria colocar um zero em 1. Ou, no caso, quando o polo já está em 1, ele só serviria para cancelar, mas coloque um zero real ali que não se sobreponha aos seus polos, para ver como isso afeta a resposta em frequência. Como a gente já viu nessas últimas duas aulas, a presença de um polo e a presença de dois polos, como isso afeta a resposta em frequência. Então, retrabalhem esses scripts, pessoal, para vocês visualizarem qual a influência de um zero real, seja ele na origem ou seja ele em qualquer outro valor de frequência, para estudar essa comparação e essas características entre um polo e um zero e como que isso se relaciona à resposta em frequência e a função de transferência de uma forma geral do sinal. Para quem tiver dúvidas, pessoal, eu vou permanecer aqui online até as 3h30, né? Mas quem não, já vou encerrar a gravação, desejar aí uma boa semana para vocês e até quinta-feira, nossa próxima aula. Até quinta, professor, eu tenho dúvidas, mas eu tenho que fazer